A escuridão já era dominante, e apenas a lua cheia emitiu seus raios de prata. Quando seu Luiz começou a fechar as portas e janelas de sua pequena casa, reforçando com travas travessais de madeira de lei. Ouvia-se o barulho de cada janela ou porta que era fechada e conferida. Parecia que o medo rondava, e o seu Luiz se preparava para algo desconhecido. A noite se aprofundava, e tudo ficava silencioso, como se nada estivesse fora do normal. Ao se aproximar da meia-noite, os cachorros começaram a rosnar, uivar e a andar em volta da casa, como se estivessem com medo. Uns arranhavam a porta e outros grunhiam, como se o medo os dominasse. Seu Luiz procurou o canto mais seguro da casa. Acomodou a mulher e os seus 10 filhos. Colocou a sua espingarda ao seu lado. Conferiu se a faca banhada de prata estava na bainha. E sentou-se em um tamborete com as costas na parede. De longe já se ouviu o latido dos cachorros da vizinhança. Cada minuto que se passava, os latidos ficavam mais próximos. A sensação era como se viesse uma tempestade com ventos fortes numa noite negra. Os cachorros estavam cada vez mais inquietos, e cada vez se aproximava os outros cães em perseguição de algo desconhecido. Ouvia-se latidos de diversas formas, como se todos os cachorros de todas as raças estivessem nessa perseguição infindável. Seu Luiz começou a observar por um pequeno buraco que cabia o cano de sua espingarda toda a movimentação nos pequenos feixes de luz da lua. E ele já se preparava para o pior. Os cães rosnando e preparados para acompanhar os outros na perseguição. Já estavam na porteira que ficava na beira da estrada. Enquanto isso, o seu Luiz ajeitava a sua espingarda, como se fosse um caçador de primeira viagem. Mas na verdade, era o medo que tomava conta do seu corpo, que não parava de tremer. Agora, os latidos estavam perto da porteira, e pelos feixes de luz dava para ver que a bagaceira era grande. A poeira subia, e os cachorros corriam de um lado para o outro, como se estivessem pegando ou mordendo algo. Em meio àquela briga, todos latiam, todos mordiam, e nada morria, nem sangrava. Seu Luiz não conseguia ver nada em meio àquele fuzuê, quando algo começou a arranhar sua porta, começando a arrancar pedaços. Cada arranhada tirava um pedaço, e a mordida era tão forte que mesmo a porta, sendo de madeira de lei, parecia papelão. Seu Luiz preparou a espingarda e apontou para a boca de dentes grandes que mordia a sua porta, e disparou. O tiro, preparado com chumbo grosso, o ensurdeceu, e a fumaça de pólvora embaçou seus olhos. Seu Luiz nada via, e o medo lhe rondou, dominando seu corpo, que ficou paralisado por uns instantes, até que se lembrou da faca banhada de prata em sua cintura, preparada para algo que desconhecia. Se lembrou que ouvia falar em histórias passadas de geração para geração sobre o lobisomem. E foi em um momento de desespero e medo que o seu Luiz empunhou a faca com firmeza e partiu para o ataque. Deu a primeira facada que chegou a sair faísca. E quando deu a segunda facada,
ouviu um grito ensurdecedor e um urro de uma fera ferida, em fuga ou cercada, sem saída, quase abatida. Neste momento, o fuzuê começou e ficou maior que no início. Eram cachorros para todos os lados, gritos, grunhidos, urros, uivos e latidos. E começando a correria de novo, rumo à estrada. E todos os cachorros saíram em perseguição. E pelos pequenos feixes de luz da lua, dava para ver a poeira que se formava atrás de algo que todos comentavam na região como a hora do lobisomem. Os latidos foram diminuindo a cada minuto, em razão da distância que o ser desconhecido era perseguido pelos cães. O seu Luiz conferiu se a sua família estava bem e fez o sinal da cruz, como se agradecesse a intervenção divina em sua luta na defesa de sua família contra algo que só se ouvia falar, mas nunca tinha presenciado de perto. Aquele dia ficou como exemplo, e o seu Luiz contou este fato a todos que acreditavam na lenda do homem que se transformava em fera. E sempre repetindo: se você tem fé e coragem, saberá a hora certa de fechar as portas e reforçar as janelas, porque o medo ronda a sua casa no dia de lua cheia, e o lobisomem pode aparecer e atormentar sua família. Essa história é passada de geração em geração na minha família, mas eu fico arrepiado só de imaginar se fosse eu no lugar do seu Luiz. E apesar de nunca ter visto um lobisomem, eu acredito em sua experiência, pois é como diz aquele velho e bom ditado: nunca vi rastro de cobra e nem pelo de lobisomem. Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Boa noite. No sertão da Bahia, um pobre casal estava esperando seu 7º filho. Numa noite sombria de sexta-feira, iluminada pela lua cheia, a mulher deu à luz ao seu 7º filho. O menino nasceu forte e bonito. No entanto, quando o menino completou 13 anos de idade, no dia do seu aniversário, depois de soprar a velhinha com um pequeno bolo feito pela sua mãe, o menino saiu de casa e foi passear sozinho pelos arredores da caatinga. Mas assim que o sol caiu e a lua chegou, apresentando a noite escura e sombria, o menino começou a sentir algo estranho. Seu corpo começara a crescer rapidamente muitos pelos, inclusive em seu rosto, que em menos de um minuto estava completamente tomado por pelos. O menino, então assustado, começou a gritar, mas o seu grito era como de um uivo de lobo. De repente, assim que soltou o seu uivo, o menino agora estava transformado em lobo. O menino lobisomem. Sentiu-se uma fome enorme, como nunca havia sentido antes, e de repente começou a correr pela caatinga. E logo viu um saruê passar correndo à sua frente. O menino lobo então correu atrás do saruê, e dentro de um minuto estava com ele em sua boca, e o destrinchou completamente até os ossos. Depois disso, o menino lobo subiu até o alto de um morro
e lá ficou a uivar e a contemplar a beleza da lua cheia. No entanto, quando o sol começou a raiar, o lobisomem novamente começou a se transformar no menino, que estava muito espantado com o que havia acontecido. Ele olhava para o seu corpo sem acreditar. O menino então desceu o morro e voltou para a casa de seus pais, que estavam sem dormir a noite toda de tanta preocupação com ele. Ao chegar à casa de manhã com as roupas todas rasgadas, os seus pais brigaram muito com ele. E o menino teve que se manter calado o tempo todo. E posteriormente o colocaram de castigo. Assim, tendo de ficar a semana toda trancado em seu quarto, podendo sair dele somente para ir ao banheiro para fazer as suas necessidades, ou à cozinha para se alimentar. O menino cresceu, e de menino lobo tornou-se lobisomem. E toda noite de quinta para sexta-feira de lua cheia, o homem se transformava em lobo e saía pelo sertão da Bahia à caça de suas presas. Certa noite, no entanto, não encontrou nenhum animal. O lobisomem resolveu então atacar uma mulher que passava sozinha à noite pela estrada, e a mordendo no pescoço. Por um instante, ele reparou seu olhar de terror, e sentindo uma compaixão, não a matou, a mantendo viva. A deixou ali jogada na estrada e sumiu na caatinga. Meses depois, numa noite de sexta-feira de lua cheia, o homem subira no morro onde havia estado a contemplar a lua quando havia se transformado em lobisomem há muitos anos atrás. E assim que o sol caiu e a lua se fez brilhante no céu do sertão, o homem se transformou em fera e começou a uivar. No entanto, quando olhou para o lado, viu ao longe, do outro lado da caatinga, uma mulher a contemplar a lua que estava nascendo. Ele então desceu o morro e foi até lá. Assim que chegou ao alto do morro, viu a mesma mulher que há meses havia atacado na estrada. E ela então, de repente, se transformou em uma lobisomem mulher. Ele se espantou com aquilo e compreendeu que a mordida que ele dera em seu pescoço havia transmitido para ela a maldição do lobisomem. Então ele se aproximou dela, já completamente transformado em lobo, e os dois ficaram ali a noite toda, a uivar para a lua. Essa história foi me contada pelo meu avô, e me lembrei de um velho e bom ditado: se é real ou não, só depende de você acreditar. Boa noite.